Uma boa noite a todos os irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É com muita alegria que estou aqui hoje, juntamente com os irmãos, para que podemos meditar na palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa conduzir, essa reunião, e que tudo que for feito aqui hoje seja somente para a honra e glória do Deus de Israel. Nós iremos, conforme anunciado, falarmos da herança eterna, Nós sabemos que aqui neste mundo, as pessoas, nós temos direito à herança, deixado por nossos pais, familiares, E no âmbito, espiritual, no âmbito celestial, nós também temos uma herança, Não que tenhamos direito a essa herança, Isso nos foi dado, ortogado através de Cristo, Ele, sim, é o benfeitor de todas as coisas, Ele que, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, pelos pecadores, por nós, e faz nos evangelhos, deixa registrado, com a sua própria palavra, a nossa herança, Nossa herança eterna, que é a vida eterna, as mansões celestiais, a árvore da vida, estar junto com o Cordeiro, Isso é algo maravilhoso. E está escrito que isso deveria sim ficar na mente dos discípulos. Essa esperança, essa promessa, Essa herança, como a motivação, Mesmo não sendo. E uma das heranças que nós iremos receber, nada mais é que o perdão, dos nossos pecados, a expiação, Isso já é um dom, uma promessa que Jesus fez. Então, nós temos que, em primeiro lugar, saber a nossa situação. Ninguém vai chegar no céu, entrar ali nos portões e vai dizer, estou aqui porque eu mereço. Estou aqui porque eu fiz o trabalho lá na terra. Não. Isso jamais vai sair dos lábios dos santos. Toda a honra e toda a glória será dada ao Cordeiro. O profeta Isaías, ele traça no capítulo 1 a nossa condição, a nossa lamentável condição, a condição do ser humano. Versículos conhecidos dos irmãos, no capítulo 1, e diz aqui, porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis, toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecidas com óleo. Aqui fazendo referência à lepra, que a Bíblia também, ela menciona a lepra, ela faz aí uma ligação com o pecado. Em Isaías, no capítulo 64, e o versículo 6, diz aqui que mais todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Então, aqui revelando a nossa condição. Um texto do Espírito de Profecia, na meditação para conhecê-lo, na página 299,
diz que não podemos provermos de veste de justiça por nós mesmos, pois diz o profeta, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Não existe em nós coisa alguma com a qual podemos vestir o caráter, de modo que não apareça a sua nudez. Então, nós não temos nada no âmbito de justiça própria para oferecer a Deus. É por isso que quando chegarmos aos portões celestiais, ninguém vai dizer, eu estou aqui porque mereci. Então, isso não tem, Em Provérbios, faz uma pergunta muito interessante. Provérbios, no capítulo 20, e o versículo 9. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ou seja, nós precisamos, então, de algo, que através da justificação pela fé, através de Cristo, mesmo que nós morrêssemos pelos nossos pecados, não adiantaria de nada. Somente um sangue, um cordeiro limpo, sem mácula, sem pecado, poderia. Então, onde entra o trabalho de perdão, essa herança, esse dom, essa promessa que Cristo promete a cada seguidor. Nós sabemos que o homem pecou, se afastou de Deus, na sua misericórdia, Deus, com Jesus Cristo, ali colocaram aquelas vestes simbolizando a justiça de Cristo, lá no Éden, e ele promete isso. Tito, vamos ler aqui em Tito, no capítulo 2, no capítulo 2, e o versículo 13 e 14. Aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, do qual se deu a si mesmo por nós, para remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. E 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda injustiça. Se nós notarmos todas as promessas de Deus, elas vêm ligado com uma condição. Se fores fiel até a morte, então a vida eterna também. O primeiro versículo ali que nós lemos para a base de nossa oração, Jesus citando ali a vida eterna, o que receberia, mas tudo com uma condição. Então, a entrada no céu ela será condicionada. Em primeiro lugar, ter Jesus como justificador da fé, como remidor nosso. Sem advogado, não tem como entrar no céu. Não há essa possibilidade de não ter um advogado. Há um texto do Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, na página 140, diz que os esforços de Paulo em Coríntio não ficaram sem fruto. Muitos abandonaram a adoração de ídolos para servirem ao Deus vivo. E uma grande igreja se alistou sobre a bandeira de Cristo. Alguns foram salvos dentre os mais devassos gentios e tornaram-se monumentos da misericórdia de Deus e da eficácia do sangue de Cristo para limpar do pecado. Essa purificação de que tanto necessitamos. Então, nós vemos esse texto
né, que pessoas ali, né, devassos gentios, né, se tornaram monumentos da misericórdia de Deus e a eficácia sem falha do sangue expiatório de Cristo. Que herança, que promessa maravilhosa, né? Jesus nos dá que se formos a Ele, né, com o coração quebrantado, arrependido, né, dos atos maus que cometemos, Ele estende a sua mão, cura as nossas feridas, né, nos ajuda, né, se estarmos, né, e permanecermos ligados a essa a vide, né, a videira, como os ramos da videira. Então, isso que nós precisamos compreender, essa primeira parte dessa herança, né, que ainda está disponível a nós e a todo mundo. Nós sabemos que no exato momento Jesus se encontra, né, no Santíssimo, né, fazendo aquele trabalho maravilhoso, né, apagando, né, os pecados, né, fazendo a obra expiatória. Atos dos Apóstolos, na página 207, diz que através dos séculos, a grande verdade da justificação pela fé tem permanecido como um poderoso farol para guiar os pecadores arrependidos ao caminho da vida. Foi essa luz que dissipou as trevas que envolviam a mente de Lutero e revelou-lhe o poder do sangue de Cristo para purificar o pecado. A mesma luz tem guiado a verdadeira fonte de perdão, de paz. Milhares de seres sobrecarregados de pecado. É um maravilhoso texto demonstrando que não é se pagando que nós conseguiremos a nossa justificação. Ela é um dom gratuito, é de graça, né, o qual não merecemos, né, mas é dado através de nosso Deus, né, de bom grado àqueles que querem se tornar filhos, né, fazer a sua vontade, uma vontade voluntária, né, para herdar todas essas coisas. Né? Falando sobre a vida eterna, no Evangelho de João, no capítulo 6, e o versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho de Deus e crê nele, que tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, Jesus aí confirmando, né, a sua promessa de vida eterna. É algo, irmãos, que nós, devido a esses milhares de anos que se passaram, né, desde lá de Adão, nós não conseguimos, né, compreender o que é viver a eternidade. Porque o nosso cérebro não alcança isso. Porque nós estamos confinados, né, a viver aí 70, 80, 90 anos, né? E não sabemos o que é viver a eternidade, né? Nunca deixar ali de existir. Então é algo que nós não compreendemos, né? Se nós começarmos a pensar muito, é perigoso até dar né, ficar meio desequilibrado, porque é algo fora do nosso, né? Pois somos mortais. Tá? Então é algo assim, é uma herança que não há valor, né? Nós pecamos, erramos, e um Deus maravilhoso, além de tudo, nos oferta isso, o perdão dos pecados, sem nós pagarmos preço algum, né? A vida eterna, né? Aqueles que irão ressuscitar e os que estiveram vivos, né? Estiverem vivos na sua segunda vinda, serão transladados e transformados, né? Conforme a promessa bíblica, conforme o apóstolo Paulo, né, descreve em suas cartas. Então, isso é nos dado. Então, é algo assim maravilhoso. Primeiro a João, no capítulo 2,
versículo 25. Essa é a promessa que a vida eterna. Então, isso é uma promessa dada por Cristo. Porque nós estamos vivendo neste mundo de muitas enganações. Pessoas religiosas que já não creem mais nisto, né? Pessoas que não creem mais, religiões que não creem mais na segunda volta de Cristo, né, de forma literal, diz que isso não vai ocorrer, né? Religiões que creem que o Éden, registrado aqui na Bíblia, em Gênesis, né, o Gênesis ali, o começo do Gênesis, é um conto, que aquilo ali não foi uma realidade, né? Então é triste ver essas condições, mas Jesus afirmou, e é a promessa dele, que ele vai voltar a segunda vez, né, para nos dar esses galardões, né, a vida eterna, um corpo transformado, né, um corpo sem esta canseira que nós sentimos, sem as doenças, né, que de vez em quando nos afeta, né, e uma mente restaurada. Então ele nos promete isso. Testemunho Seleto, no volume 1, diz que a glória imortal e a vida eterna são uma recompensa oferecida por nosso Redentor aos que lhe forem obedientes. Nós vemos aqui, então, esta herança, essa recompensa, mas com a condição, aos que forem obedientes. Ele lhes tornou possível aperfeiçoarem o caráter cristão, mediante o seu nome, e vencer por si mesmo como ele venceu, em benefício deles. Ele lhes deu o exemplo em sua própria vida, mostrando-lhes como eles podem vencer. Diz aqui que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que promessa maravilhosa. E às vezes as coisas do mundo, né? As coisas do mundo nos tiram a atenção dessas coisas, do que estamos realmente perdendo, se ficarmos entre os dois caminhos ou em cima do muro, né? Porque nós sabemos que com o nosso Deus não há dois caminhos ou dois senhores, é somente um. Eu quero ler aqui alguma passagem, né, neste livro Visões do Céu. É um livro que eu recomendo, um livro inspirado, pequeno e maravilhoso, que traz, né, todas essas promessas, né? Aqui na página 23 diz assim, que a alegria do povo de Deus, a revelação da glória do Senhor na forma humana, trará o céu tão perto dos homens que a beleza que adorna o templo interior será vista em todos em que o Salvador habita. Os homens serão cativados pela glória de um Cristo que vive em nós. E os torrentes de louvor e ação de graças dos muitos assim ganhos para Deus refletirá a glória para o grande doador. Aqui mencionando a segunda vinda de Cristo. Diz que o primeiro pensamento dos ressuscitados, na página 25, ao serem eles, os justos, chamados de seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação foi da agonia da morte. O último pensamento, o de que estavam a cair sobre o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, o seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Algo assim maravilhoso o que vai acontecer, né? E seremos, pela graça de Deus, né, aqueles que já morreram, Senhor,
né, serão despertos para nunca mais morrer, conforme a página 28. Diz aqui que anjos ministradores estão ao nosso redor, dando-nos a beber da água da vida, para refrigerar a nossa alma nos momentos finais da vida. Há um compromisso daquele que é ressurreição e vida, no sentido dos que dormem em Jesus Cristo, levará com ele da sepultura. A trombeta soará, os mortos despertarão para a vida, para não mais morrer. Rompeu-lhes a manhã eterna, pois não haverá noite na cidade de Deus. Que maravilhoso texto, que nos enche de esperança, de alegria, que nos anima nessa caminhada dessa fé, né? Pois nesse mundo em que vivemos, de coisas totalmente absurdas, né? Do trato do homem com seu semelhante, do trato do homem, né? Com as coisas, com Deus e com as coisas santas, né? Que tem tanto enchido a taça da misericórdia, né? Prestes a ser derramada. A herança imortal, na página 34. Diz que as palavras não são insuficientes para expressar o valor da herança imortal. A glória, a riqueza, a honra oferecida pelo Filho de Deus são de infinito valor e está além da capacidade humana ou mesmo dos anjos alcançar uma exata compreensão da sua dignidade, excelência e magnificência. Como eu disse lá no começo, né? A vida eterna não tem como nós raciocinarmos, nós não conseguimos. Está escrito aqui. De tão excelente e de tão magnífica que é. Se os homens mergulhados em pecados e degradação recusarem esses favores celestiais, negaram-se a uma vida de obediência, pisotearem os graciosos convites da graça, e escolherem as mesquinhas coisas deste mundo, porque são visíveis e convenientes à sua alegria presente, e seguirem o caminho do pecado, Jesus tomará as providências registradas na parábola, e esses não provarão de sua glória, e o convite será estendido a outra classe, né? É o que nós estamos estudando, né, na nossa escola, lições da escola sabatina. Então, nós vemos aqui, irmãos, que Deus fez de tudo, né? Moveu o universo inteiro pelo seu povo, né? Promete, né, a herança eterna, né, sem custo algum para nós. E o que pede é que nós deixamos as coisas mesquinhas, as coisas inúteis deste mundo, né, para trás e seguimos o Salvador, os passos do Salvador, né? Então, que possamos nessa noite, não só nessa noite, mas durante os nossos dias, estar refletindo isso, pensando nisso, né? Que isso possa ser um tônico, né, na nossa vida, para que possamos, em breve, podermos estarmos selados, justificados, santificados e vermos o nosso Senhor Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu. É o meu desejo e oração a todos os irmãos. Amém.